Quando meu esposo falou banda haja, eu confesso, a primeira coisa que eu pensei foi haja com H, né? E eu pensei, haja é existir, né? Existe haja com H, que é existir, e existe haja sem H, que vem do verbo agir. Este haja sem H, do verbo agir, ele tem um tempo dentro da conjugação dos verbos na língua portuguesa. Ele é o tempo imperativo presente. Haja. E o que significa quando alguém diz haja? O que significa quando alguém usa o verbo dentro do tempo imperativo presente? Significa que esta pessoa está trazendo uma ordem. Haja. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 1, e versículo 28, que Deus criou todas as coisas, e que após Deus criar o homem, Deus criar a mulher. O versículo 28 de Gênesis capítulo 1 diz que o Senhor disse-lhes, disse para Adão e disse a Eva: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos e dominai a terra. Sujeitai todas as coisas existentes ao controle do homem, e também dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo. Lendo esse único versículo, irmãos, nós vamos encontrar aqui 5 verbos dentro da conjugação do imperativo, ou seja, dentro de uma ordem dada por Deus. Quando Deus estabelece o ser humano neste mundo, Ele diz: olha, eu tenho uma ordem para vocês, frutifiquem, frutificai. E o que eu quero chamar a atenção de cada um de nós nesta noite é se nós estamos inseridos dentro do imperativo de Deus. Será que você tem frutificado na obra? Será que você tem multiplicado na obra do Senhor? Será que você tem enchido a casa do Senhor com as almas que Deus colocou nas suas mãos? Será que o reino espiritual tem se sujeitado à autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida? Será que o domínio que Deus colocou nas nossas mãos, através do poder do nome de Jesus, tem sido algo real e presente nas nossas vidas? 5 verbos. 5 verbos marcando o imperativo de Deus, a ordem de Deus. Isso reflete, irmãos, que Deus, Ele criou o homem um ser ativo. Deus não criou o ser humano uma pessoa apática. Deus não criou o ser humano uma pessoa sem ação. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, para que cada um deles tenha uma vida ativa. Quero transportar isso para a nossa vida espiritual. Será que eu, será que você, será que nós temos vivido uma vida ativa na presença do Senhor? Será que nós estamos agindo dentro dos propósitos de Deus na nossa vida? Mas qual é o propósito de Deus? Como é que Deus executa o propósito dele nas nossas vidas? Eu quero falar sobre 2 coisas distintas aqui. Por isso eu trouxe uma mensagem para aqueles que ainda não receberam a Jesus como seu Salvador. Deus, Ele tem um propósito conosco, mas como é que Ele vai realizar esse propósito nas nossas vidas? Deus realiza esse propósito quando Ele coloca em ação o chamado dEle para a nossa salvação. Um dia Deus idealizou o ser humano, e Deus o colocou neste mundo, e todas as coisas iam caminhando perfeitamente bem até que o homem pecou. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, quando o homem saiu da presença de Deus,
Deus não ficou inerte, Deus não ficou passivo, Deus não rejeitou o homem, Deus não desistiu do homem. Deus olhou para o ser humano e projetou uma ação que trouxesse de volta aquela criatura que Ele fez à sua imagem e semelhança. E quando Deus projeta a salvação deste homem, Ele trabalha em todas as eras da humanidade, até o nascimento do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele sabia que o único que podia vir a este mundo, o único que podia se tornar carne e resgatar este homem, resgatar esta criatura de Deus, era o Senhor Jesus Cristo. É por isso que está escrito que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por que será que Deus inspirou a João ao escrever lá na sua carta dizendo, no princípio era o Verbo? Porque verbo é ação. Deus nunca foi estático, Deus sempre esteve agindo em favor do ser humano, e quando Ele manda o seu Filho, Ele manda o Verbo, a ação que resgata o homem do pecado. Quando Deus manda o seu único Filho, Ele executa um propósito na vida do ser humano. A Bíblia conta a história de um homem, relatada lá em Lucas capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 39. Diz que Jesus vinha navegando até Gadara. E quando Jesus está chegando lá em Gadara, de frente a Galileia, Ele desce do barco e Ele vai andando assim na terra. Vem ao encontro dele um homem possesso de demônios. Ele era um homem que ele causava pânico nas pessoas. Ele era um homem que aterrorizava. A Bíblia diz que quando ele estava preso com grilhões, quando ele estava preso em cadeias, ele rompia as cadeias e ele era impelido pelos demônios para ir ao deserto. A Bíblia relata em Mateus capítulo 8 sobre esta mesma história, que quando as pessoas o viam, ele era tão feroz que as pessoas não passavam perto dele. Ninguém dava nada por este homem, ninguém chegava perto deste homem, ninguém queria saber dele. Só que quando Jesus está ali descendo do barco, este gadareno vem ao encontro do Senhor. E quando ele chega perto de Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra diante de Deus. Jesus libertou aquele homem completamente. E aquela história começou a correr ali por Gadara, começou a correr pela região de Galileia. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 8, que a cidade inteira veio ver o que estava acontecendo. Agora, eles não vinham mais ver um homem possesso de demônios. Agora eles saíam das suas casas e vinham ver um homem que foi poderosamente transformado pelo poder de Deus. Ei, não desanime, Deus está na sua vida. Ele nesta noite entra na sua casa. O mesmo Senhor Jesus tem toda a autoridade, porque está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e há de ser eternamente. O Cristo que libertou esse gadareno, Ele age em teu favor nesta noite e traz libertação na tua casa. Você que entrou aqui pela primeira vez e nunca teve um encontro pessoal com Cristo, eu quero te convidar que nesta noite você tome uma atitude. Pare de dizer, amanhã eu vou receber Jesus, vamos deixar isto para um outro dia, quem sabe no próximo domingo, quem sabe no culto de amanhã. Mas eu quero te convidar que nesta noite, hoje é o dia aceitável da salvação. Deus busca de você uma atitude. Haja nesta noite. Levante do seu lugar hoje e diga, Senhor, eu estou vindo ao seu encontro. Não estou vindo possesso de demônios como veio o gadareno, mas eu estou vindo cheio de pecados, eu estou vindo cheio de tristezas, eu estou vindo com o meu coração apertado, porque este mesmo Jesus, Ele vai libertar você.